do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e tem cuidado das nossas vidas. Vamos viver o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Palavra de hoje, consagra aí o seu dia na presença do Senhor, saiba que Deus está tomando conta de tudo, a bondade do Senhor nos alcança, a misericórdia do Senhor nos alcança, e Deus está tomando conta de todas as coisas, em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus, consagra aí o seu dia. O tema de hoje é: nós precisamos chegar até Jesus. Seja de uma forma, seja de outra forma, mas o que nós precisamos fazer é chegar até Jesus. De algum jeito, nós vamos chegar até Jesus. De alguma maneira, nós vamos chegar até o Senhor. Presta atenção aqui comigo. Primeiro versículo de hoje é Salmos 27:4. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Eu quero frisar na primeira parte. O que ele está falando aqui? Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei. Eu falei para o Senhor o que eu quero fazer, e a realização disso nós vamos buscar. Deus, eu quero fazer tal coisa. O que eu quero fazer? Estar na presença do Senhor todos os dias. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que possa viver na casa, na presença do Senhor todos os dias e contemplar a glória dele, buscar orientação. Nós precisamos lutar para chegar até Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Luta para chegar até Jesus, seja de uma maneira ou de outra. Um anseio manifestei, a sua realização buscarei. Manifestou a vontade, aquilo que você quer fazer para Deus. A realização daquilo nós vamos buscar para que aconteça em nome de Jesus. Acompanhe aqui comigo. Olha só. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Presta atenção. Primeira história, a Ana, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. O que ela fez? Ela precisava chegar até Jesus. Irmão, não era que nem nós aqui, que tem uma igreja em cada esquina. E as pessoas não entram, né? Muitas pessoas não entram. E fala, tem uma igreja em cada esquina. É a misericórdia e a bondade de Deus para salvar eu e você, para salvar o irmão, o vizinho do lado. Aqui não tinha igreja. Não tinha igreja perto, não. Era longe. Sabe quando que eles iam na igreja? De ano em ano. Porque era longe, não dava para ir todo final de semana, não dava para ir todo dia, coitado deles, todo culto, 2 vezes por semana, né? O culto é 2 vezes, 3 vezes por semana com um domingo, né? Mas não dava. Ela tinha que ir uma vez por ano. Uma vez por ano, Jesus quebrou, rasgou o véu naquele dia lá na cruz do Calvário, para que eu e você possa ter acesso. O que nós precisamos fazer? Lutar para estar na presença de Deus. Essa daqui é a luta espiritual. Ela tinha que estar na presença de Deus. Ela foi lá no culto, ela chegou lá no culto e ela, com amargura de alma, orou ao Senhor abundantemente. Ela tinha um sentimento dentro dela. Não era alegria, não era felicidade. Era amargura de alma. Sabe o que é isso? Às vezes as pessoas passam por depressão. E eu não entendo, mas imagino, e pelas convivências que às vezes a gente vê de pessoas, de depoimento, que é algo sério. A pessoa às vezes parece que está tudo bem, mas ela está lá com depressão, com amargura de alma. Irmão, sabe o que ela foi fazer?
Ela podia estar chorando, ela chorou, mas ela escolheu o lugar certo para chorar. Ela escolheu o lugar certo, ela lutou para estar na presença do Senhor. Ela lutou para chegar na presença de Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela começou a orar e começou a chorar e começou a falar com Deus. Aqui ela vai fazer um voto e é a oração dela. Fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentar para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, sobre sua cabeça não passará navalha. Ela faz um voto, essa é a oração dela, ela faz um voto, ela entra na presença de Deus, mas ela lutou para chegar ali. Irmão, não pensa que é moleza, não, tá na presença de Deus, não pensa que não, surgem várias coisas, e quando eu falo tá na presença, além de nós buscarmos no culto, na igreja, nós estarmos na presença dele em casa, na rua, quando você está andando, você tem que estar na presença de Deus também, está acontecendo as coisas, existe um Deus que está nos vendo, existe um Deus que está olhando as nossas atitudes, nós precisamos estar na presença de Deus, em nome de Jesus, e ver o que ele tem para a nossa vida. Como é que o Davi fala que um anseio buscarei que possa morar na casa do Senhor? Como é que a gente vai morar na casa do Senhor todos os dias? Você já imaginou isso? É porque todos os dias nós vamos estar na presença de Deus, então nós precisamos lutar para chegar na presença de Deus. Olha só os obstáculos que ela precisou de vencer. Ela estava chorando. A história dela, sabe o que é? O esposo dela, o Eucana, tinha outra esposa que se chamava Penina, e a Penina estava sempre tirando uma farinha dela, sabe, tirando uma piadinha, zombando, escarnecendo dela, porque ela não tinha filho, ela ficava tirando sarro, ela via aquilo, ela não quis matar a Penina, ela não quis jogar a Penina no barranco, não, ela concentrou toda a energia que ela tinha e entrou na presença de Deus, lutou para estar na presença do Senhor. O que eu tenho que fazer? Tem algum desafio acontecendo? Tem alguma luta acontecendo? Eu tenho que lutar para estar na presença do Senhor e viver o que Ele tem para a minha vida, em nome de Jesus. Tem algum impedimento? Eu tenho que lutar para estar na presença do Senhor e ver a manifestação dEle acontecendo, em nome de Jesus. Olha só, ela começou a clamar, fez o voto aqui no versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Eu vou pular para o versículo 17. Mas o Eli não entendeu, porque ela não estava soltando nenhuma palavra. Ela estava só mexia a boca e não saía som. Até o profeta achou que ela estava meia embriagada. Ela teve que se explicar. Olha só, coisa de ser humano, né? Ela foi lá para orar e aconteceu isso. Mas ela não perdeu o foco, querida. Nosso foco é lutar para estar na presença de Deus e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Luta para estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aí ela vai, se explica e fala: eu sou uma mulher amargurada de alma e tal, e não sei o que, está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo aquilo. E ela fala. Diante daquilo, olha só, e então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Irmão, Deus honrou a vida dela de maneira extraordinária, em nome de Jesus. Ela viveu o cuidado de Deus, né? Quando ela chegou em casa e tal, Deus se lembrou dela, ela engravidou e teve lá o profeta Samuel. Em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Lutar para estar na presença de Deus. Lute para chegar em Jesus, para chegar em Deus. Como é que foi a luta dela? Foi espiritual, foi através da oração. O profeta liberou o milagre na vida dela e Deus fez o milagre e honrou a vida dela. O que nós precisamos fazer? Lutar para estar na presença de Deus, viver o cuidado, a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo e não é nada por acaso, não. Tem coisa que acontece na nossa vida, não é para nos tirar da presença de Deus, não, é para nos levar para a presença de Deus. Por quê? Eu entendo que só Jesus tem as palavras de salvação e nós vamos lutar para estar na presença de Deus, em nome de Jesus. Acompanhe aqui comigo, Marcos 10, 46. E ouvindo que era Jesus de Nazaré,
começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. E ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram um cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Irmão, esse homem aqui, o Bartimeu, ele lutou para estar na presença de Deus. Ele enxergava? Não, era o cego Bartimeu, ele não enxergava. E como que ele precisava estar na presença de Deus? O som da voz dele tinha que chegar até Jesus. Precisava a voz dele chegar até Jesus. O que aconteceu? Teve pessoas que estava repreendendo ele para ele ficar quietinho, para ele calar a boca. Não, mas ele foi mais além. O que eu preciso fazer? Me esforçar, que vai ter impedimento, para tentar tirar eu da presença de Deus, para tentar eu chegar em Jesus e viver o milagre, viver a transformação, ter a solução dali, daquela situação. Então, o que eu tenho que fazer? Lutar para a minha voz chegar até Jesus. Você lembra que o Daniel falou assim, o anjo fala para Daniel 10, versículo 12, o 11, ali, começa a história, ele começa a clamar, e o anjo fala assim, ó, eu vim por causa das suas palavras, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Quer dizer o quê? Que a nossa voz chega lá no céu, em Deus. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar para que a nossa voz chegue na presença de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver o que Ele tem para a nossa vida. Presta bem atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Marcos 5, 27, vamos voltar alguns versículos agora, estava no 10, 47, o Marcos 5, 27, e ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia que Jesus lhe tinha... Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E ser curada deste mal, irmão, essa mulher estava passando, gastou tudo que tinha com os médicos, gastou tudo que tinha com... Tudo que ela tinha, ela gastou. Ela foi procurar solução, não encontrou, mas ela ouviu falar de Jesus e ela acreditou na mente dela que ela precisava tocar de maneira física. Jesus estava nessa terra e ela precisava de maneira física tocar em Jesus. Irmão, às vezes nós não sabemos como vamos fazer, mas nós precisamos chegar até Jesus. Chegue até Jesus e toque nele pela fé. Em nome de Jesus, às vezes nós temos um ponto de referência e cremos na manifestação e no poder de Deus, nós vamos lá e cremos que através desta atitude nós vamos ver a manifestação de Deus acontecendo. Então, em nome de Jesus, o que eu quero trazer com esse último texto aqui? Em nome de Jesus, o milagre já foi liberado, a bênção já foi liberada, por isso que nós precisamos chegar até Jesus. Ó, o que o Davi falou? O anseio manifestei, mas a realização eu vou buscar, que eu possa viver na casa do Senhor. Em nome de Jesus, vamos lutar para estar na presença de Deus, vamos lutar para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus, e diante de cada situação nós vamos viver a manifestação, o cuidado, a graça e a bondade de Deus, em nome de Jesus, nós vamos ver as coisas acontecer, porque nós vamos chegar até a presença de Jesus, nós vamos chegar diante da face do Senhor e vamos ver as coisas acontecendo, porque quando nós chegamos até Jesus através da oração, nós podemos fazer um voto, ele não está pedindo voto,
Mas nós podemos alinhar a nossa oração e entender as coisas que Deus tem para fazer e o milagre acontece em nome de Jesus. Nós vamos clamar com a nossa voz para que a nossa voz chegue na presença de Deus e nós vamos ver as coisas acontecer. Há impedimentos, há situações contrárias, mas nós vamos clamar ainda mais, vamos aumentar o tom, aumentar a altura da voz e assim as coisas vão acontecer. Nós já sabemos que o milagre já foi liberado. O que nós precisamos fazer é chegar e tocar em Jesus e ver o milagre acontecer, em nome de Jesus. Bora orar? Deus querido, Deus maravilhoso, Pai, abre a nossa mente para que nós possamos chegar na Tua presença, para que nós possamos estar com a nossa vida na Tua presença, diante de cada situação e viver o cuidado, a graça e a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, Deus todo-poderoso, vem ungindo com o Teu poder e a Tua graça. Vem manifestando, papai, da tua unção e da tua misericórdia, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja, neste momento, aniquilada pelo teu poder, Senhor, abre o nosso entendimento. Meu Pai, fala com cada um nessa hora, cada um precisa chegar na tua presença, Deus, de uma maneira ou de outra, Pai. Ô, Senhor, às vezes, Pai, tem gente que precisa tocar no Senhor, Pai, dá graça, Deus, para esse irmão tocar no Senhor, para essa irmã tocar no Senhor, Deus, ô, Pai, tem gente que a voz vai chegar, Pai. Senhor, nos dá discernimento, mas o que nós sabemos é que nós precisamos chegar até o Senhor de maneira espiritual, de maneira física, em nome de Jesus, de alguma forma, mas nós cremos, Pai, que chegando em Ti nós temos vitórias. Jesus, oh, Pai, o milagre já foi liberado. A bênção já foi liberada. Pela fé, nós vamos até a tua presença. Pela fé, em nome de Jesus, assim como Ana, Pai, mesmo com a aflição na alma, mesmo com a alma amargurada, ela foi te clamar. Jesus, aquele cego, ele tinha aquela impossibilidade, mas ele lutou com o que ele tinha. A voz dele chegou na tua presença. Deus, aquela mulher, Pai, estava com o corpo debilitado. Deus, estava fraca, perdeu muito sangue com a hemorragia que ela tinha, Pai. Mas ela lutou e chegou na tua presença e viveu o milagre. Jesus, na nossa vida há impedimentos e há situações contrárias, mas nós vamos chegar na tua presença porque o Senhor nos capacita. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da vitória. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, alcança cada um que está crendo nessa palavra, nessa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.